Tudo começou em junho de 2024, quando eu, minha esposa Carla e nosso filho Arthur, que na época tinha 9 anos, nos mudamos para nossa nova casa no interior de São Paulo. Passamos 15 anos em um apartamento de 3 quartos no centro da cidade, onde as paredes pareciam ter absorvido os cheiros de todos os vizinhos e o elevador fazia um barulho de trator velho. Essa mudança foi como um bilhete para uma nova vida. Procuramos por essa casa por quase 3 anos. Era um sobrado com uma varanda grande, cercado por velhas jabuticabeiras, com vista para o rio Tietê, que brilhava sob o sol como prata derretida. O terreno não era grande, mas era acolhedor. Tinha algumas mangueiras, 2 canteiros que a Carla decidiu logo plantar com cenoura, salsa e abobrinha, e um quiosque meio torto que eu sonhava em transformar em um espaço para churrascos e festas com os amigos. Arthur, nosso menino incansável, finalmente ganhou seu próprio quarto. Pintamos as paredes com seu verde-limão favorito, e ele, com orgulho, arrumou em suas prateleiras sua coleção de bonecos de dinossauros e miniaturas de aviões que colecionava há 4 anos. Agora podíamos organizar a vida do nosso jeito. Instalei um projetor grande na sala para noites de cinema em família e para assistir aos jogos de futebol, enquanto a Carla espalhou pela casa cortinas com bordados. Colocou vasos de lavanda e hortelã nos parapeitos para deixar a casa cheirosa, e até pendurou suas aquarelas com paisagens da Mata Atlântica nas paredes. A mudança não foi apenas uma troca de endereço, foi um novo capítulo. Na cidade, vivíamos em uma correria constante. Meu trabalho em uma construtora, a turma do Arthur na escola, suas aulas de robótica, as compras, os encontros com as amigas, o trânsito, as ligações. Tudo isso era parte da nossa vida. Aqui perto do rio, o tempo parecia ter desacelerado. De manhã, eu acordava mais cedo para tomar um café na varanda, ouvindo o sussurro do vento nas árvores e o barulho da água no rio. A Carla já estava no jardim, planejando onde plantar rosas e onde colocar pés de amora e goiaba. Arthur mal acordava, corria para o quintal, onde construía uma fortaleza secreta com tábuas velhas, cobertores e caixotes de plástico que encontramos no galpão. Ele sonhava em ser um astronauta lançando um foguete ou um cavaleiro medieval defendendo seu castelo. Eu e a Carla ríamos, dizendo que ele agora era um verdadeiro caipira, embora a cidade mais próxima estivesse a 25 quilômetros. Às vezes, olhando para ele, eu me lembrava da minha infância em uma cidadezinha em Minas Gerais, onde eu e meus amigos também construíamos esconderijos e sonhávamos com aventuras. Uma das novas tradições era minha leitura noturna para o Arthur. Abandonei os contos de fadas dos livros. Em vez disso, eu inventava histórias enquanto dirigia no trânsito de São Paulo, que a cada ano ficava pior. O protagonista das minhas histórias era Mateus, um garoto do nosso tempo que acidentalmente foi parar no mundo das antigas tribos Tupi-Guarani. Arthur adorava ouvir como Mateus ensinava os caçadores a fazerem lanças com rastreadores GPS de galhos e resina, ou como ele tentava explicar ao pajé o que era o YouTube e por que vídeos de capivaras eram mais importantes que danças rituais. Toda manhã, enquanto eu tomava meu café olhando para o rio, eu criava uma nova reviravolta na trama. Às vezes, Mateus organizava na floresta o primeiro flash mob da história ao som de tambores, e outras vezes ele ensinava os nativos a fazer churrasco com maionese e ketchup em vez de molhos de ervas. Arthur ouvia, prendendo a respiração, e pedia continuação. Às vezes, até anotava minhas histórias em um caderno para não esquecer. Confesso que às vezes eu mesmo me empolgava com essas histórias. Sonhava como eu mesmo, com alguns gadgets modernos como um drone ou um smartphone, me tornaria um herói nas matas brasileiras, em algum lugar entre as árvores e as fogueiras. Mas eu também tinha outras fantasias, adultas e proibidas, sobre as quais tentava não pensar, especialmente perto do Arthur. À noite, sentado na varanda sob o céu estrelado, eu me pegava com pensamentos que era melhor manter trancados. Eles vinham sem serem convidados, especialmente quando o silêncio do rio e o aroma das árvores criavam a ilusão de que o mundo inteiro pertencia apenas a mim. A vida na casa nova corria devagar, mas nos fins de semana ela ganhava vida. Recebíamos visitas, na maioria das vezes os pais da Carla, Pedro e Helena. Eles moravam em Campinas, a umas 3 horas de carro, mas isso não os impedia. Pedro, um homem forte com cabelos grisalhos nas têmporas e o hábito de usar jaquetas de couro gastas, era a alma da festa. Ele adorava contar histórias de sua juventude, quando trabalhava como motorista em uma fábrica e dirigia um Fusca velho. Suas histórias sobre como ele e os amigos consertavam o carro no meio da estrada usando apenas arame e criatividade, ou como uma vez transportaram um sofá no teto do Fusca e quase o perderam na rodovia, faziam todos gargalharem.
Carla adorava essas histórias e Arthur, subindo no colo do avô, pedia detalhes. Vovô, e o que aconteceu depois? Como vocês pegaram o sofá? Ele não quebrou? Pedro, rindo, adicionava cada vez mais detalhes. E eu às vezes pensava que metade de suas histórias era pura invenção, mas isso só lhes dava mais charme. Mas Helena, ela era a verdadeira estrela. Minha sogra é uma mulher que é impossível não notar. Cabelos escuros, sempre impecavelmente arrumados, um olhar inquietante, uma expressão misteriosa nos olhos que atraía a atenção, uma figura invejável para muitas mulheres mais velhas e um carisma incomum que fazia o ambiente esquentar. Ela tinha mais de 50 anos, mas se comportava como se o tempo não pudesse alcançá-la. Suas piadas eram famosas. Sérgio, você agora mora no mato. Cadê seu chapéu de palha e suas botas? Ela dizia isso como se estivesse tomando chá e me olhava com um ar de zombaria. Ou, você rega essa cenoura como se ela fosse sua inimiga. Tem que ser com amor, Sérgio, com amor. Eu aprendi a responder com piadas, mas honestamente, seu olhar podia me dar arrepios. Havia algo magnético nela, algo que me fazia sentir ao mesmo tempo no centro das atenções e sob um feitiço. Sua presença era como um choque elétrico. Você nunca sabia quando ela faria a próxima piada, mas esperava por isso com algo parecido com prazer. Cada visita dos pais da Carla se transformava em uma pequena festa. Pedro contava suas velhas histórias. Carla se ocupava na cozinha, preparando seus famosos pastéis de carne ou pães de queijo. E Helena, de vez em quando, me alfinetava. Ora sobre meu suéter velho que já era hora de doar para um museu, ora sobre o jeito errado de cortar a cebola. Muito grossa, Sérgio, precisa economizar. Arthur corria pela casa, mostrando ao avô seus aviõezinhos ou o arrastando para o quintal para mostrar a fortaleza secreta. Às vezes ele tentava envolver Helena em suas brincadeiras e ela, para minha surpresa, interpretava com prazer o papel da rainha da galáxia, dando ordens com o mesmo carisma com que brincava comigo. E eu me pegava pensando que precisava fazer algo a respeito da minha sogra. Viver sob sua atenção era divertido, mas também cansativo. Eu já tinha entendido há muito tempo, com Helena ou você brinca junto ou marca uma terapia. Eu escolhi a primeira opção, mas cada vez mais me perguntava, como encontrar um terreno comum com ela, para que suas piadas não deixassem um gosto amargo. As visitas dos pais se tornaram parte da nossa vida. A cada fim de semana, a casa se enchia de risadas, do som de louças e das músicas antigas que o Pedro tocava em seu toca-fitas jurássico. Ele trazia fitas do Tim Maia, do Roberto Carlos e até gravações antigas da Elis Regina. E nós dois, sentados na varanda, discutíamos como nos anos 90 todo mundo sonhava com um videocassete, tênis importado e uma viagem para o Nordeste. Helena, embora risse da nossa nostalgia, às vezes cantava junto, especialmente quando tocava como nossos pais. Eu notava como ela, parada perto do fogão mexendo o arroz, balançava a cabeça no ritmo da música. E nesses momentos ela não parecia a sogra temível, mas uma mulher que provavelmente um dia dançou em discotecas, riu em festas e talvez sonhou com algo mais do que a vida em Campinas. Suas piadas não paravam. Uma vez, quando estávamos todos pintando o quiosque, ela olhou para minhas pinceladas tortas e disse: Sérgio, você segura esse pincel como se fosse um machado. Onde está sua precisão de construtor? Eu ri. Helena, estou guardando minhas forças para pintar a casa. Ou você acha que vou estragar tudo lá também? Ela sorriu, não de um jeito maldoso, mas de um jeito caloroso. E pela primeira vez pensei que talvez nós pudéssemos, afinal, nos entender. Mas cada visita dela era como um jogo. Eu esperava para ver qual nova alfinetada ela inventaria, e ela, ao que parecia, se divertia vendo como eu me defendia. Era a nossa pequena guerra, e comecei a suspeitar que ela gostava tanto quanto eu. Às vezes, quando ela brincava, eu via em seus olhos não apenas zombaria, mas algo mais, como se ela estivesse testando até onde eu estava disposto a ir nesse jogo. A vida na casa perto do rio era cheia de pequenas alegrias. De manhã, eu acordava cedo para regar o jardim antes do trabalho. A Carla preparava o café da manhã, ora panquecas com mel, ora ovos mexidos com tomates da nossa horta. Arthur, assim que acordava, corria para verificar se os pássaros não haviam roubado seu tesouro secreto, uma caixa com porcas e parafusos brilhantes, escondida sob o quiosque. Nós brincávamos que ele logo começaria a escrever suas memórias sobre suas aventuras, e ele, por sua vez, respondia rindo que se tornaria um grande inventor, como Santos Dumont. Eu e a Carla começamos a arrumar ainda mais a casa. Construí um balanço no quintal para o Arthur, e a Carla comprou galinhas, sonhando com uma futura mini fazenda.
Todas as manhãs ela recolhia os ovos, e eu, vendo seu entusiasmo, pensava em como eu era sortudo por tê-la. Nossos dias foram enriquecidos por outros eventos. Logo após a mudança, conhecemos nossos vizinhos, a família Souza, que morava 2 casas adiante. Eram típicos brasileiros do interior, amigáveis, barulhentos, com o hábito de convidar para um café a qualquer pretexto. O chefe da família, seu Zé, um ex-militar, adorava oferecer a todos sua cachaça de jambu e contar como nos anos 90 transportava batatas da roça para São Paulo. Sua esposa, Dona Lúcia, fazia bolos de fubá e broa de milho tão bons que a Carla logo pediu a receita. Eles frequentemente apareciam em nossa casa, trazendo ora um pote de mel, ora uma cesta de frutas colhidas no pomar. Nós retribuíamos, ora com a geleia de jabuticaba da Carla, ora com meu churrasco, que segundo seu Zé, era melhor que o de restaurante caro. Arthur ficou amigo do filho deles, o Vini, que tinha 10 anos. Eles passavam os dias correndo pela vizinhança, construindo naves espaciais com caixotes velhos e galhos que encontravam no galpão. Às vezes entravam em disputas com outras crianças das casas vizinhas, e eu, olhando a diversão deles, me lembrava de como eu mesmo corria pelos quintais na infância, imaginando-me um herói. Começamos a frequentar as festas da vizinhança, onde se discutia de tudo, desde o preço da mandioca até a construção de uma nova ponte sobre o rio. Ficamos amigos da Dona Nair, que ensinou a Carla a fazer crochê, e do seu Tonho, que me ajudou a consertar o cortador de grama. Arthur se matriculou em um curso de robótica, e todos os sábados íamos às competições para apoiá-lo. Ele mostrava com orgulho suas invenções, de carrinhos simples a robôs complexos que piscavam luzes. Eu também comecei a gostar de pescar. Seu Zé me levava para o rio, e ficávamos horas com as varas, conversando sobre a vida, o trabalho e os sonhos. Carla, por sua vez, se dedicou à jardinagem com seriedade. Ela encomendou sementes de variedades raras de tomate, leu muitos livros sobre agronomia e até começou um blog onde compartilhava receitas e dicas de cultivo. Sua paixão pelo jardim era inspiradora, e eu brincava que em breve estaríamos fornecendo pepinos para todo o estado de São Paulo. Meu trabalho também mudou após a mudança. Comecei a pegar mais projetos para fazer de casa, para passar mais tempo com a família. Mas isso não significava que eu ficava à toa. Eu projetava casas e pontes, passava horas no notebook, e à noite discutia com a Carla como transformar o sótão em um ateliê. Ela sonhava em costurar roupas, e eu, em fazer móveis de madeira. Até começamos a ir a feiras de artesanato, onde vendíamos as geleias dela e minhas peças de madeira, de tábuas de corte a pequenas cadeiras para crianças. Isso nos aproximou das pessoas locais, e logo éramos convidados para todas as festas, do aniversário da cidade à festa junina, onde assávamos milho na brasa e servíamos a todos os vizinhos. Mas as visitas de Helena continuavam sendo o evento principal. Ela vinha com o Pedro, mas às vezes sozinha, se ele estivesse ocupado na horta em Campinas. Comecei a notar que suas piadas estavam se tornando mais suaves e seus olhares mais demorados. Uma vez, quando estávamos plantando batatas, ela olhou para mim e disse: Sérgio, você pode não ser um agricultor, mas se esforça. Isso já é meio caminho andado. Fiquei surpreso. Um elogio de Helena era uma raridade. Eu respondi: bem, se você aprova, significa que estou no caminho certo. Ela riu, e em sua risada havia algo novo. Não zombaria, mas um calor genuíno. Aquele momento ficou na minha memória. Estávamos no meio dos canteiros, o sol batia em seu rosto, e seu sorriso era tal que por um segundo, esqueci que ela era minha sogra. Comecei a notar que pensava nela com mais frequência do que deveria. Uma vez, quando estávamos todos fazendo churrasco no quintal, ela estava perto da churrasqueira, ajudando a Carla a espetar a carne, e cantarolava uma música antiga da Clara Nunes. A Carla ria e cantava junto, e eu me peguei olhando para Helena por mais tempo do que o necessário. Seus movimentos, sua voz, sua maneira de ajeitar o lenço na cabeça, tudo isso era como um ímã. Eu tentava desviar o olhar, mas ele sempre voltava para ela, como a agulha de uma bússola. Eu me sentia como um adolescente que se apaixonou pela primeira vez, e isso me assustava. Tentava afastar esses pensamentos, lembrando a mim mesmo que ela era a mãe da minha esposa, que eu e a Carla estávamos bem, que era apenas um jogo da minha imaginação. Mas os pensamentos voltavam, especialmente à noite, quando eu sentava na varanda, olhando as estrelas e ouvindo o rio sussurrar seus segredos. Um dia, em um desses fins de semana, eu e o Pedro decidimos comemorar sua chegada. Na mesa apareceu uma garrafa de cachaça artesanal que meu sogro trouxe de um amigo de Minas. Isso não é cachaça de supermercado, Sérgio, isso é alma mineira, disse ele com orgulho, servindo as doses.
Helena sentou-se à minha frente, bebericando vinho e lançando suas alfinetadas características. E aí, genro, agora você é do mato, cadê seu berrante e sua sanfona? Ela sorriu, e seus olhos brilharam à luz das velas. Eu apenas ri, mas na minha cabeça já amadurecia uma ideia, é hora de acertar as coisas com ela. Não que fossemos inimigos, mas suas provocações às vezes me atingiam, e eu queria paz na família. Sem ressentimentos, sem tensão. Mas como fazer isso? Conversas assim não começam sem um motivo, e o motivo para minha desgraça não aparecia. Passaram-se alguns meses. Eu continuava a inventar histórias para o Arthur. A Carla se apaixonava cada vez mais pela nossa nova casa, e eu me pegava pensando que Helena ocupava mais espaço em meus pensamentos do que deveria. Seu olhar, seu riso, sua maneira de arrumar o cabelo, tudo isso me prendia. Eu notava como ela, ajudando a Carla no jardim, se inclinava sobre os canteiros ajeitando o lenço, e como a luz do sol brincava em seus cabelos escuros. Às vezes ela percebia meu olhar e sorria, às vezes com zombaria, às vezes com alguma insinuação oculta. Era difícil entender, e eu tentava afastar esses pensamentos, voltando aos meus afazeres. Mas eles voltavam como ondas que não param. A vida na casa perto do rio estava cheia de pequenas alegrias. Todas as manhãs eu acordava cedo para regar o jardim antes do trabalho. A Carla preparava o café da manhã, pães de queijo, omelete com linguiça que comprávamos dos fazendeiros locais. Arthur, assim que acordava, corria para verificar se os pássaros não haviam roubado seu tesouro secreto, uma caixa com porcas brilhantes escondidas sob o quiosque. Os vizinhos, os Souza, se tornaram quase da família. Seu Zé me ajudou a consertar a cerca, e Dona Lúcia ensinou a Carla a fazer pão caseiro com ervas. Começamos a participar das festas locais. Na festa junina, assamos milho. No aniversário da cidade, organizamos um campeonato de churrasco, onde minhas receitas sempre ganhavam prêmios. Eu e a Carla sonhávamos com o futuro. Ela queria abrir uma pequena loja com produtos caseiros, e eu queria construir uma oficina para fazer móveis para vender. Mas os pensamentos sobre Helena não me davam paz. Eles vinham nos momentos mais inesperados, quando eu consertava o quiosque, quando olhava o pôr do sol, quando ouvia sua risada durante os jantares em família. Comecei a notar os pequenos detalhes, como ela ajeitava os óculos para ler um livro para o Arthur, como brincava com os vizinhos, como sua voz se tornava mais suave quando falava do passado. Era como uma obsessão, e eu não sabia o que fazer com isso. E então, finalmente, a oportunidade surgiu. Carla e Arthur foram passar o fim de semana na casa de uma amiga dela em Santos, e Helena veio sozinha para ajudar no jardim. Como ela disse, bem, Sérgio, me mostre como você se vira aqui sem a correria da cidade, ela disse, olhando os canteiros e ajeitando seu lenço leve. Eu decidi, essa era a minha chance. Preparei a mesa na varanda, queijos, azeitonas, frutas, e peguei uma garrafa de uísque de colecionador que guardava para uma ocasião especial. A noite estava quente, o rio brilhava sob a lua, e as árvores sussurravam suavemente. Helena, vamos sentar, conversar um pouco, sugeri, tentando não demonstrar meu nervosismo. Ela me olhou com um leve toque de zombaria. Ora, Sérgio, você parece um conspirador. Tudo bem, sirva, ela disse. Ficamos sentados até tarde da noite. O vento soprava nas árvores, o rio murmurava ao longe, e nós conversamos sobre tudo. Eu desabafei tudo que estava guardado, como suas provocações às vezes feriam meu orgulho, como eu queria que houvesse menos tensão na família e como eu era grato por ter a Carla, que se tornou tudo para mim. Helena ouvia, às vezes assentindo, às vezes rindo. Seus olhos brilhavam à luz das velas, e neles não havia apenas uma expressão zombeteira, mas algo suave, humano. Ela falou sobre sua juventude, sobre como ela e o Pedro começaram a vida em Campinas, como sobreviveram aos difíceis anos 90, como sonhava em ser cantora, mas escolheu a família. Sabe, Sérgio, eu cantava em um coral na juventude. Todos diziam que minha voz parecia com a da Gal Costa, disse ela, olhando para o horizonte. Eu ouvia, e pela primeira vez em muito tempo, ela não me pareceu apenas uma sogra, mas uma mulher com uma vida interessante, com sonhos e até com uma leve tristeza. Falamos sobre filmes antigos, discutimos qual dos filmes, Tropa de Elite, era melhor, o primeiro ou o segundo. E rimos de como o Arthur uma vez tentou consertar meu cortador de grama com uma chave de fenda. Helena contou como dançava nas discotecas ao som de Tim Maia e como Pedro uma vez quase brigou com alguém por causa dela. Ele era tão esquentado naquela época, disse ela, sorrindo. Notei que seu sorriso se tornou mais suave, e seu olhar, mais quente. Bebemos o uísque, e a conversa se tornou mais franca. Contei como tive medo de que a mudança para o interior fosse um erro,
Como me preocupei que a Carla sentisse falta da agitação da cidade. Ela sentiu e de repente disse: "Mas você foi corajoso, Sérgio. Nem todo homem daria um passo desses pela família." Quando a Carla ligou e disse que ficaria na casa da amiga até a manhã seguinte, Helena de repente levantou o copo e disse com um sorriso: "E então, Sérgio, por uma trégua." Eu ri. Pela paz na família, porque remar em direções opostas no mesmo barco é um negócio furado. Ela riu em resposta, pela primeira vez, de uma forma tão calorosa, sem a ironia habitual. A conversa fluiu sobre a vida, sobre sonhos, sobre como o tempo voa rápido. Havia algo leve nisso, quase íntimo. Nossos olhares se cruzaram algumas vezes por mais tempo do que o necessário, e algo novo pairou no ar. Um flerte, talvez. Mas quando ela se inclinou um pouco mais perto, ajeitando uma mecha de cabelo, eu não resisti. O beijo aconteceu por si só, como se devesse acontecer. Fomos para o sofá da sala, e a paixão nos envolveu como uma tempestade no mar. Foi inesperado, quente e caramba, tão certo naquele momento. O gelo que existiu entre nós por anos derreteu naquela noite. Na manhã seguinte acordei com uma leveza no peito. Helena já estava na cozinha, preparando o café. Ela colocou uma xícara de café na minha frente e piscou. "E aí, genro? Paz?" Eu apenas assenti, escondendo um sorriso. 8 meses se passaram. Helena agora vem nos visitar quase todo fim de semana. Não há mais conflitos. Em vez disso, piadas carinhosas, cuidado e até ajuda no jardim. Ela se tornou a sogra que todos invejariam. Carla parece ter notado que a casa está mais calma, mas não entende o porquê. E eu e Helena às vezes encontramos um momento para ficar a sós. E toda vez que isso acontece, somos levados de volta àquele primeiro sentimento, como naquela primeira noite. Sabem, nossa família só ficou mais forte com isso. Às vezes, para consertar um relacionamento, basta uma conversa honesta ou, bem, uma noite cheia de paixão.